Fala fera, ou fala em feras, uma abençoada sequência de segunda-feira pra você e pra sua família, né? Boa semana pela frente, tô chegando já aqui, ó, ligado e conectado com o líder da Série B do Brasileiro de forma isolada, o Goiás, aqui no Fala Fera, galera. E antes das informações Goiás, do meu comentário aqui no Fala Fera, né, claro, a passagem bíblica nesse primeiro vídeo da segunda-feira, Coríntios 5:17. Quando Deus der a você um novo começo, não repita os mesmos erros. Palavras do Senhor, graças a Deus, Coríntios 5:17. Pessoal, e mais uma vez informando, né, a sessão de abraços, saudações esmeraldinas no final de cada vídeo aqui no Fala Fera. Ontem, vamos entrar de sola nas informações Goiás, né, no comentário, no jogo de ontem, algumas ponderações, 0-0, Goiás e Paysandu, ontem lá em Belém, no Mangueirão, né, debaixo de chuva o tempo todo do jogo, enfim. Olha só, gostei muito mais do segundo tempo do que da etapa 1. Eu achei a etapa 1 um jogo meio truncado, né? Muito amarrado. Mas o segundo tempo, né, os dois times foram mais agudos no ataque. E aí o Goiás teve chances e também o Paysandu teve chances. Inclusive, nas finalizações do Nicolas e Benítez, o goleirão Tadeu fez boas defesas lá no gol do Verdão, tá certo? De uma forma geral, observando os comentários dos internautas, alguns internautas não gostaram das alterações que o técnico Wagner Mancini, ele processou no jogo de ontem. Não é que o Mancini mexeu mal no time, na minha opinião, tá? Não é que ele mexeu mal. As alterações que ele realizou, quem entrou no jogo lá ontem, no segundo tempo, acabou não correspondendo. Acabou não dando algo a mais no Goiás no segundo tempo. Das 5 alterações, eu tiro ali o Baldória. O Baldória entrou praticamente ali no final do jogo, né? Na vaga do Diego Caetano. O Baldória fez a função bem ali, né, de lateral direito. É polivalente o Baldória, né? O Baldória joga de zagueiro, lateral direito, ele que é volante de ofício. Então o Baldória, dos 5 que entrou, o Baldória pra mim fez ali direitinho a função na lateral direita, até chegou no ataque, né? Uma vez, no apoio. Agora o restante, pra mim, acabou não acrescentando a entrada de cada um no segundo tempo, né? O Rodrigo Andrade, o Arthur Caíque, o Facundo Barceló e o próprio Jajá. Então, o Jajá, Rodrigo Andrade, Arthur Caíque e o Facundo Barceló, para mim, não acrescentaram algo a mais no Goiás no segundo tempo. Então, não é que o Mancini, para mim, mexeu de forma errada. Eu vou só discordar de vocês, internautas, para quem fez esse comentário. Nesse ponto aí, para mim, as alterações foram normais, só que quem entrou acabou não correspondendo. Com relação aos jogadores que o Mancini tirou, eu ia só fazer uma interrogação sobre o Pedrinho. Eu não entendi porque ele havia tirado o Pedrinho, mas ele explicou na coletiva pós-jogo que o Pedrinho estava cansado. Estava cansado no segundo tempo lá ontem. Então, para mim, as alterações normais. E é interessante ressaltar, eu vi também alguns internautas colocando que o Goiás cansou no segundo tempo. Não é que o Goiás cansou no segundo tempo. O jogo debaixo de chuva, galera, acaba pesando o gramado e muito, né? Pesando o gramado e muito, e isso exige, né, na parte física muito mais dos dois times, né, um desgaste físico bem maior dos dois times nesse jogo de ontem lá no Mangueirão. Uma outra situação, aquela discussão, né, entre o Diego Caetano e o Messias no primeiro tempo, que lá pra mim é de jogo. E pra ser honesto com vocês, eu gosto desse tipo de situação. E vou explicar o porquê. Vedacil, viu? Vedacil de Goiás para o Brasil, Vedacil Orgulho Goiana, acesse vedacil.com.br, uma empresa goiana referência em todo o Brasil em componentes hidráulicos, a Vedacil que é parceira do Goiás, a Vedacil do Grande William que é apaixonado pelo Goiás. Por que eu gosto desse tipo de discussão? Igual aconteceu ontem, Diego Caetano e Messias, aconteceu também no jogo na Serrinha do Goiás contra o Coritiba, se eu não estou equivocado, no intervalo do jogo, o Rafael Gava e o Anselmo Ramon tiveram ali, quando o jogo foi encerrado na etapa 1, os times voltando para o vestiário, para o intervalo, aconteceu uma discussão ali um pouco mais forte do Rafael Gava com o Anselmo Ramon, tá?
no intervalo do jogo Goiás com o Coritiba, se eu não estou equivocado. E eu gosto desse tipo de coisa, porque é sinal que os jogadores estão ligados, que os jogadores estão mordidos, que ninguém tem sangue de barata, que eles querem vencer, que eles querem ter o bom resultado, que eles querem a correção das jogadas, que eles querem o crescimento do time na parte tática, na parte da pegada e por aí vai. Então, para mim, é totalmente saudável, eu vejo com bons olhos esse tipo de discussão. Igual aconteceu ontem lá na etapa 1, entre Diego Caito e também o Messias, e ao mesmo tempo a que aconteceu entre o Rafael Gava e o próprio Anselmo Ramon. Se eu não estou equivocado, foi Goiás e Coritiba. Se eu estiver errado, puxem aí a minha orelha, galera. Puxem a orelha minha aí no comentário, no Fala Fera. E por falar nisso, já deu seu like, galera? O seu joinha nesse vídeo aqui? O primeiro dessa segunda-feira no Fala Fera? Né? Dê o like e o joinha e manda bala no seu comentário. Delegação do Goiás, neste momento, está retornando para Goiânia. O Goiás agora vai ter uma semana cheia na sua preparação visando esse jogo da sexta-feira. Estádio Arley Pinheiro contra a Ferroviária. Jogo esse à noite, 9h35. Próxima sexta-feira à noite, Goiás e Ferroviária, 9h35, tá certo? Lembrando que no jogo de ontem, nenhuma baixa para o Mancini. Ninguém saiu contundido e ninguém recebeu o terceiro cartão amarelo e ninguém foi expulso. Então, no jogo de ontem, força máxima para o Mancini, ok? O Goiás que vai contar com a volta do volante Marcão. Não, Marcão que não jogou ontem, estava suspenso. Detalhe, Goiás é líder, né, absoluto da Série B, 17 pontos. E aí ele manteve, galera, aquela gordura, viu? De 4 pontos para o quinto colocado. O Operário tem 13 pontos, é o quinto colocado. Então o Goiás manteve os 4 pontos de gordura, de diferença para o quinto colocado, o Operário. O Goiás que é o líder absoluto de forma isolada da Série B do Campeonato Brasileiro. O G4 tem o Goiás, o Vila e o Remo. O Vila o segundo, o Remo o terceiro, o CRB é o quarto colocado. E aí, em nome da Center Pisos, que é disparado o maior shopping dos pisos e porcelanatos Goiás, tá? A Center Pisos tem cada produto maravilhoso, de tudo para o acabamento da sua obra, tá? E comprando lá, a cada R$500 em compras, você ganha o cupom, preenche e estará concorrendo ao sorteio de uma moto 0 km. É um show, a Center Pisos. Em nome dela, a sessão de abraços, Saudações Esmeraldinas. Um abração ao Sebastião Cardoso, de Goianápolis. Me perguntou, André, o que é mais importante, a união do grupo ou esquema de jogo? O Sebastião Cardoso, para mim, os dois são importantíssimos, os dois, né? Meio a meio. Porque não adianta ter esquema de jogo se o time não estiver unido. E não adianta ter união do grupo se o time não tiver uma questão tática interessante, né? Então é fundamental andarem juntos, união e esquema tático. Sebastião Cardoso, de Goianápolis. Um abraço ao Serginho Bastos, né? Ao Cabo Barcelar, né? O Paulo da Costa, né? Também ao Carlos do Amaral Suzuki, ao Randall Gomes, ao Leone Bento, ao Igor Neves, né? O Igor, a sua pergunta, no vídeo das 6 horas, eu vou abordar ela, tá, fera? A pergunta do Igor Neves, então vou anotar aqui, ó. Um abraço ao Francinaldo Reis, ao Rildo Lourenço, ao Adolfo Ferreira, ao Josef, ao Osmar Souza, ao Celso Militão, ao João JPS, lá no Pará, né? Ao Baltazar Godinho, ao Lucimar Alves, né? Abraço e mais abraços aos internautas do Fala Fera, né? Teve um internauta aqui que perguntou pelo Alejandro, o Pedro Pereira. Cadê o Alejandro? O Alejandro vem jogando, viu, pela equipe Sub-20. Pelo Sub-20 tem jogo decisivo, inclusive, quarta-feira, lá no CT do Criciúma, contra o Criciúma. É o jogo único entre os dois times, que vale vaga às semifinais do Brasileiro, categoria que vale vaga às semifinais do Brasileiro B Sub-20, que vai dar vaga, 3 vagas, a Série A do Brasileiro Sub-20 da próxima temporada. Galera, amanhã tem live, tá? Amanhã às 7 horas da noite tem live nossa aqui no Fala Fera. Amanhã, terça-feira, live nossa aqui no Fala Fera. E hoje eu voltarei com aquele vídeo tradicional das 6 horas da noite, se o Papai do Céu permitir, aqui no Fala Fera. Beleza? Bom restante, né, de segunda-feira, bom almoço pra você, pra sua família. E até 6 horas, Papai do Céu permitindo, galera.